Aleluia. Saúdos, amados, com a paz do Senhor. Quero louvar a Deus, agradecer seu eterno nome por me dar o privilégio e a grata honra de neste domingo estar cultuando e pregar a palavra do Senhor nesta querida e histórica igreja da Assembleia de Deus de Taubaté. Digo histórica, eu particularmente já ouvi falar muito dessa igreja. Não conheço na intimidade, mas já ouvi falar bastante do reverendo José Ezequiel da Silva, pastor presidente da igreja, posto que há alguns anos atrás, creio que na década de 80, ele fora a Angola. E na altura eu, pequenino, aluno da escola dominical, mas filho de crente, portanto, assembleano de Gema, tomei conhecimento de sua presença em nosso país. Quero agradecer de um modo especial ao pastor Edivaldo de Moura Leite por nos ter convidado a estar presente no culto de hoje. Louvar a Deus pela vida do irmão Disseu, irmão David, que me trouxe cá e que permitiu este contacto com o pastor Edivaldo. Eu sou angolano, mas falo português. Que Angola fala português, não é? É um dos países colonizados pelos portugueses, assim como o Brasil. Quero aproveitar o momento para lermos a palavra, para não os deixar estar de pé por muito tempo. Qualquer outras considerações marginais, eu falo-ei depois de lida a palavra do Senhor. Quero pedir-lhes a abrirem as vossas Bíblias em Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Isaías capítulo 40, versículos 28 a 31. Texto conhecido, e creio que todos nós já achamos. Assim diz a palavra do Senhor. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O versículo objeto de nossa meditação será 31 e vale uma releitura.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos podem dizer amém a esta leitura? Deus está no nosso meio, e se Ele está, Ele vai falar conosco. A Ti todo louvor e toda honra seja dada. E mais uma vez, Senhor, com toda humildade, eu te peço, não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor de Tua bondade. Senhor, o homem em suas limitações carece da Tua sabedoria, do Teu entendimento, da habilidade sobrenatural para comunicar as boas novas. Senhor, nos próximos minutos, fale aos nossos corações. Eu te agradeço porque assim o farás. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Queiram por bondade sentar. Eu gostaria, antes de entregar a palavra do Senhor, eu trouxe comigo, embora alguns, não muitos, trouxe alguns livros, se alguém estiver interessado, um livro que Deus nos deu a graça e o prazer e o privilégio de escrever, especialmente para quem é obreiro, poderá ajudá-lo. É uma contribuição bastante modesta no reino de Deus. É um livro intitulado Celeiro do Pregador, Fundamentos para uma Boa Pregação, que nós escrevemos e o ano passado e lançamos aqui no Brasil e em Angola também. Eu quero presentear este livro ao pastor. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado, pastor. Tenho também DVD, que no final, se não estiver interessado, 2 mensagens, uma pregada em Camboriú, na igreja do pastor Cezino Bernardino, e uma outra aqui na igreja pastoreada pelo pastor Antônio Sampaio, que os irmãos conhecem muito bem. Queridos, como já lhes disse, eu sou angolano, de nascimento, cristão de convicção, e um cidadão do céu, que como os irmãos vamos juntos morar na eternidade. Eu louvo a Deus porque Deus tem estado a fazer uma obra extraordinária no continente africano, no geral. O continente africano tem 54 países e Angola é um dos principais países. Deus nos possibilita estar nesse momento vivendo em paz desde 2002, porque, como muitos de vocês sabem, Angola viveu uma guerra fratricida, uma guerra civil de quase 36 anos, mas desde 2002 que a paz chegou ao nosso país e hoje estamos vivendo uma estabilidade econômica extraordinária. Angola é conhecida hoje no mundo como a semelhança do que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Os países da Ásia, como a Coreia do Sul, o Japão, passou-se a chamar o tigre asiático, porque eles rapidamente conseguiram recobrar-se dos escombros da Segunda Guerra Mundial. De igual modo, Angola está sendo hoje, por parte dos sociólogos, a ser chamado, e não sou economista, como o tigre africano. Hoje a nossa economia é uma das economias que mais cresce no mundo. Graças a Deus que é do Brasil também. E então estamos a viver esse período. Precisa-se muito ainda no plano social, mas economicamente o país está estabilizado, está a crescer e louvamos a Deus por isso. Mas o que me alegra mais, tenho dito por este Brasil, afora sempre que tenho pregado ao longo dos anos que cá venho, é que Deus tem estado a soprar o vento do verdadeiro avivamento por aquele país. Deus tem estado a fazer obras extraordinárias em África
E nós somos fruto deste avivamento que passa pelo continente todo e, em particular, por Angola. Se você tiver o privilégio e a oportunidade de lá ir, vai com certeza vivenciar isso. Eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Pentecostal, sede Maculusso, no centro da capital do país, em Luanda. Nossa igreja hoje está com mais ou menos 27 a 28 mil crentes. Somos 14 mil membros, com os congregados atinge aí os 28, 27 mil crentes. Estamos nesse momento construindo um templo, graças a Deus está já na fase final, pastor, um templo de 5.800 lugares sentados e, querendo Deus, o próximo ano nós estaremos inaugurando. Meu pastor é o reverendo Francisco Domingos Sebastião, que é o vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus em Angola. Então, estamos a viver momentos extraordinários e eu louvo a Deus porque Angola já recebeu muito do calor, da energia, do avivamento também, pelo qual o Brasil viveu, principalmente na década de 80, década de 90, nos chamados anos dourados da Assembleia de Deus. E estamos aqui para cumprir a agenda ministerial. Estivemos falando a palavra do Senhor aí na igreja do pastor Sampaio e estaremos indo também por outros lugares. Amém. Mas mais do que falar de nós, o melhor mesmo é falar de Deus, que é o que nos trouxe aqui. Eu tenho lido com os irmãos Isaías capítulo 40, versículo 28 a 31, um texto muito conhecido e de alguma forma muito usado, principalmente nos conclaves, nos eventos da juventude. Sempre que há congressos de jovens, de tempo em tempo recorre-se muito a este texto, especialmente o versículo 31, que diz que mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Os mancebos, os jovens, correrão e se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Grande é esta verdade. O capítulo 40 em si é muito especial no contexto do livro de Isaías. O livro de Isaías também em si é especial no contexto da Bíblia Sagrada. Haja visto que ele é inclusive considerado como o Evangelho do Antigo Testamento. E curiosamente, posto que ele tem 22 a 66 capítulos, parece uma Bíblia, uma pequena Bíblia em miniatura do Antigo Testamento. E dentre os profetas maiores, como Ezequiel, até mesmo Daniel, ele é dos profetas que nos seus escritos revela uma certa pitada de graça. Tem muita graça dentro deste livro. Há outros livros, como o de Ezequiel, há uma grande carga de juízo divino, mas quando você lê o livro de Isaías, há dentro dele lampejos de graça, ou favor, ou beneficência divina, a despeito ou apesar das fragilidades, dos pecados, das fraquezas do povo de Deus. Este capítulo em particular, ela começa revelando a natureza, alguns atributos divinos, alguns atributos de Deus que aproximam-no de nós, que mostram, que revelam exatamente a graça, o favor de Deus em nossas vidas, mesmo até em nossas fraquezas e em nossos pecados. Aí lembrei-me, eu gosto do que o santo apóstolo Paulo disse, que Deus é fiel
mesmo quando nós não somos. Não fosse a fidelidade de Deus, muitos de nós, e por que não dizer eu em particular, não estaria em pé neste púlpito, porque eu não sou de modo algum um homem ou um jovem, um moço que tem no seu currículo apenas sucessos, vitórias. Não, já experimentei dificuldades, já experimentei também fraquezas, mas o Senhor tem sido maior do que as minhas fragilidades. Inclusive, eu aprendi com Deus que Deus é maior do que as nossas desculpas. Se, como Moisés, nós dissermos que eu não sei falar porque sou gago, o Senhor vai dizer, o teu irmão está aí, ele falará por ti. É lindo isso, como Deus não resolve não acabar com a gagueira de Moisés, porque Deus estava a deixar claro que não é a tua gagueira que vai limitar a minha unção, é a minha unção que vai além da tua gagueira. E ela nos ensina que Deus trabalha na nossa vida deste jeito, desta forma. Ele vai além das nossas limitações para que no final nós venhamos a perceber que só aconteceu o que aconteceu, só fizemos o que fizemos, porque o Senhor, em sua graça, foi além das nossas próprias limitações. Nenhum homem, nenhuma mulher, em sua sã consciência, poderá arrogar, poderá proclamar que ele é quem é, chegou onde chegou, por conta de sua sabedoria. Não. Deus tem uma outra medida de nos medir. Deixe-me recorrer também ao patriarca Jó. O capítulo 1, versículo 1, começa curiosamente com essa palavra. Havia. A palavra havia, um homem, esta palavra havia já nos mostra que Jó não é invenção humana, é uma realidade de Deus e por conta do que ele passou, Jó acaba sendo uma lição de Deus para nós. E neste capítulo, você logo percebe duas coisas, duas medidas. A medida de Deus e a medida de Satanás. Aí aprendemos e vemos que Deus mede o homem pelo seu caráter e Satanás mede o homem pelas suas posses. Deus disse assim, viste meu servo Jó? Não há homem na terra como ele. Deus mediu Jó por seu ser, por seu caráter. Versículo 8, Satanás disse também, o Senhor o cercou de tantos bens. Qualquer um, estou a parafrasear agora, qualquer um seria fiel. Ou seja, Satanás mediu a Jó pelos seus bens. Agora vamos ver quem ganha. Deus com certeza ganha, pois quando Satanás toca nos bens de Jó, diz a Bíblia que Jó inclinou-se em terra e adorou a Deus. Ou seja, os bens que ele perdeu não fala nada de quem ele é. A adoração que ele fez quando perdeu tudo, fala tudo que Jó é. Jó é um verdadeiro adorador do Senhor. Isto quer dizer que Satanás muitas vezes tenta enganar-nos e enganar as pessoas por nós, fazendo passar a ideia de que você só está sentado ali por causa do que você conseguiu ou do que você alcançou. Mas a verdade é que quando falta alguma coisa na tua casa e você vem à casa do Senhor, sem você perceber, Deus está a proclamar a sua vitória diante de Satanás. É como se Deus dissesse, faltou arroz,
mas não faltou louvor. Faltou comida, mas não faltou culto. Faltou, surgiram problemas, mas ele está adorando e servindo ao Deus, o Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma relação com Deus, e creio que os irmãos também têm uma relação com Deus muito além do que é tátil, muito além do que é visível, muito além das coisas. Infelizmente, nós estamos a viver uma religiosidade clientelista. Infelizmente, hoje a igreja, e não estou a falar a igreja no Brasil, estou a falar a igreja no mundo, ela está a viver uma fé bastante coisificada. A igreja, ir ao culto, muitos vão à igreja, não é que vão à igreja cultuar, vão à igreja para ver alguma coisa acontecer, vão à igreja para entrar em extase. Eu acredito no poder do Espírito Santo, ou eu não seria pentecostal. Eu acredito que Deus prospera, ou eu não seria pentecostal. Porém, eu não acredito num Deus que se torna, que se coisifica para viver segundo o meu capricho. Eu acredito num Deus que é soberano, um Deus que pode, um Deus que tem e um Deus que manda. Ouça, na verdade, eu quero lhe dizer que Deus não se engrandece à medida que eu vou vivendo, ou não se engrandece no meu culto. Ele já é grande antes de eu ser eu. Eu é quem me engrandeço à medida que vou andando com Deus. Não sei se vocês estão a perceber. Eu estou dizendo assim, Deus não fica grande à medida que eu vou pregando. Há pessoas que pensam que Deus é grande no seu ministério, que Deus é grande por causa do seu ministério, porque Deus o usa tremendamente, então Deus fica grande. Não. Deus já é grande antes de você ser você. Deus é grande independentemente de você. E quando você não for mais você, Deus continua a ser Deus e continua a ser grande. É você quem vai se engrandecendo à medida que Deus vai, à medida que vais caminhando com Deus. Senhoras e senhores, eu espero coisas grandes de Deus na minha vida. Não é por causa de mim, é porque Ele está e Ele faz. Há uma analogia no texto que nós lemos, e eu quero falar exatamente a respeito da analogia da águia. A Bíblia diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Pastor Edivaldo, minha proposta, meu desejo nesta noite, rapidamente, é, entre algumas coisas que eu vou falar, há uma lição que eu quero passar para a igreja, uma apenas, para não levar muito tempo, uma apenas, mas eu creio que é uma que poderá nos ajudar na nossa caminhada com Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É curioso e é lindo, eu sou jovem, eu tenho apenas 36 anos, graças a Deus. Digo apenas, mas já estou me sentindo também, que a idade está indo, já estou me sentindo um pouco velho. Mas sou, comparado com os meus queridos pais aqui, eu sou ainda um bebezinho. Eu sou jovem. E uma coisa, isso o irmão já terá ouvido, que a Bíblia nos mostra como Deus é extraordinário. Ele me faz jovem, o pastor Edivaldo é mais velho em relação a mim, ele é meu mais velho, mas Deus estabeleceu entre eu e ele um verdadeiro equilíbrio. Eu, como jovem, ao pregar eu posso pular, eu posso sair e caminhar por aí. Já o mais velho tem uma certa limitação, a menos que ele queira ter problema. Vai pular e amanhã vai para o doutor. Mas tem essa limitação. Mas Deus é extraordinário que Ele coloca, a despeito dessas diferenças, Ele gera um equilíbrio. Então, eu sendo jovem, tenho força, mas falta uma experiência dele. Ele sendo mais velho de mim, falta-lhe a desenvoltura, a força que eu tenho.
mas ele tem a experiência que eu não tenho. Deus não dá tudo na mesma pessoa ao mesmo tempo. Quando dá força, falta experiência. Quando dá experiência, falta força. Aí sabe o que vai acontecer? Ninguém dispensa ninguém. Vamos caminhar junto e a obra do Senhor será feita. Mas ele diz, mas os que esperam no Senhor, e ela por implicação, implicitamente já está a sugerir que esperar no Senhor não é coisa fácil. E eu, a despeito, eu reconheço tua espiritualidade, mas seja sincero, às vezes cansa. Às vezes a caminhada é extenuante. Às vezes é duro. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E aqui tem o ato humano, não tanto divino. Renovarão suas forças. Por exemplo, é um exemplo. Se você furtar-se de vir ao culto, com certeza você não vai ouvir Deus falar contigo e tuas forças não vão ser renovadas. Mas quando você diz, não, eu hoje vou orar, eu hoje vou buscar o Senhor, eu vou tirar algumas horas de jejum e oração, esse ato teu já leva à renovação das tuas forças espirituais. E diz, subirão com asas como águia. E aí está a mensagem. E a mensagem é que quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu percebo, para mim é extraordinário isso. Eu percebo que a Bíblia fala muito da águia, sobre a águia. Muito mais do que outras aves. Agora, o que é extraordinário, e para mim está ainda assim é a curiosidade, é que a Bíblia nos apresenta, fala-nos da águia, pelo menos em duas dimensões. E é sobre isso que eu gostaria de tratar com os queridos e amados irmãos nesta noite. Eu não posso falar sobre a águia, embora eu tenha lido sobre ela na Bíblia Sagrada, sem apresentar alguma base, alguma cientificidade. E isso não é coisa minha, isso é coisa dos estudiosos, isso é coisa da biologia, isso é coisa da ornitologia. A parte da biologia que estuda a natureza e o comportamento das aves. E os ornitólogos, que são eles que estudam as águias, eles dizem, chamam a águia de a rainha das aves. E dizem eles que existem pelo menos 8 tipos de águia. Dessas 8, as duas mais famosas, uma é a chamada águia real e a outra é a bald eagle, que são os americanos que a tornaram famosa, que em português seria a águia careca. E não é careca porque ela é careca porque a sua cabeça ela é branqueada. E os Estados Unidos resolveram pegar na bald eagle, na águia careca, e fazer dela símbolo de sua nação. É curioso, queridos, que alguns países, e não só, até clubes de futebol, não sei tanto, mas sei, eu sou, embora esteja em São Paulo, não me atiro em pedra, eu sou flamenguista. Flamenguista conhece o ninho do urubu, não é? Então, me perdoam os são paulinos, os corintianos, os palmeirenses, mas eu sou flamenguista. Quando estou no Brasil, eu sou flamenguista. E os clubes e as nações resolveram pegarem alguns animais para simbolizar a excelência e a grandeza de seus clubes ou países. Por exemplo, um exemplo que me vem agora assim na mente. Por exemplo, os Estados Unidos, já lhes disse, resolveram pegar na águia como símbolo de sua própria nação.
No meu continente existe a República Democrática do Congo, que pegou o leopardo como símbolo do seu país. Existe um país chamado Costa do Marfim no meu continente, que o símbolo é o elefante. Na verdade, Costa do Marfim é a transliteração da palavra Côte d'Ivoire em francês, que é Costa do Marfim, marfim do elefante. Angola, o meu país, tem um animal que vocês nunca ouviram falar, talvez. É a palanca negra real, que nós tomamos como símbolo do país por sua raridade. É exclusividade do meu país, exclusividade de uma área do norte do país. Então, eles pegam nisso, pegamos por sua raridade, para simbolizar a nossa nação. Os clubes fazem a mesma coisa. Mas isso não é uma coisa exclusiva nossa. Até o nosso Deus também resolveu, dentro da Bíblia Sagrada, pegar alguns animais para falar de si. E eu vou aproveitar, não corrigindo-me, mas antecipando, que não é o animal que tem alguma coisa de Deus. Não. Deus resolve, por exemplo, pegar na galinha. E vocês conhecem bem aquele famoso texto de Mateus 23, versículo 37, que diz: "Ó Jerusalém", Jesus chorando, "que mata os seus profetas, quisera eu, assim como a galinha ampara e guarda os seus pintainhos, assim é o Senhor nosso Deus." Deus resolve pegar na galinha para expressar símbolo de si mesmo. E a Bíblia diz, vocês sabem muito bem, João capítulo 1, versículo 29, "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Deus resolve pegar no Cordeiro e fazer do Cordeiro símbolo do Deus Filho. Eu via o Espírito descendo como, não é que ele seja, como pomba. Ele resolve pegar na pomba como símbolo do Espírito Santo de Deus. Deus pega na galinha como símbolo de si. Eu ficava intrigado, mas galinha? Pai, galinha? Sim, a Bíblia deixa claro que Deus pega na galinha como símbolo de si mesmo para nos ensinar exatamente a lição do cuidado de Deus. A galinha fala-nos do cuidado de Deus. E vocês já têm, com certeza, talvez vocês sabem, e tem teólogos aqui, que quando lemos na Bíblia, existem duas maneiras de entendermos o cuidado de Deus. Existe o cuidado comum de Deus. O sol nasce para crentes e descrentes, para ímpios, para justos e injustos. A chuva cai na lavoura do crente e cai também na lavoura do não crente. Esse é o cuidado comum de Deus. Mas existe o cuidado particular de Deus. Quando Deus diz a Elias: "Vai, esconde-te no Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem, e beba da água do ribeiro." Ali é o cuidado especial de Deus. Ali Elias vivenciou o natural e o sobrenatural ao mesmo tempo. O natural quando bebe da água do rio, o sobrenatural quando os corvos trazem a comida e ele come, para nos ensinar que nessa caminhada nós vamos contar com o natural e com o sobrenatural. O natural ele já providenciou ao lado de você. O sobrenatural ele já enviou também a resposta. É o natural e o sobrenatural como expressão do cuidado de Deus. Eu posso voltar atrás e voltar para exatamente no livro de Êxodo, quando nas pragas pela boca e pelas mãos de Moisés, diz a Bíblia Sagrada, as pragas atingiam os egípcios, mas na tribo de Israel, na casa de Israel, as pragas não atingiam. Por quê? Porque Deus tem um cuidado especial para as nossas vidas. Diz a Bíblia Sagrada: coloque o sangue nas umbrais da porta. Quando o anjo vir o sangue, ele saltará. Mas na casa dos egípcios, todos os primogênitos morreram. Sabe por quê? Porque o egípcio não tem o cuidado especial de Deus. É por isso, quando você ouve: 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, essa é a expressão do cuidado especial
especial de Deus. De tempo em tempo, quando você quase te atropelham, você diz: meu Deus, que sorte! Não é sorte, é o cuidado especial de Deus sobre a nossa vida. Quando no meio do tiroteio e você agacha, se livra, vê que alguém caiu, não diz: meu Deus, que sorte eu tenho, como eu sou rápido para esquivar bala. Não é rápido, é a mão do Senhor como cuidado especial sobre tua vida. Seja sincero, existem pessoas mais inteligentes do que você, mas não têm o emprego que você tem, porque existe o cuidado especial de Deus. Deus seja louvado pelo cuidado especial de Deus. Vamos dimensionar agora o outro lado. Pega, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus na Bíblia aparece, na verdade a palavra o Cordeiro na Bíblia, ela não aparece apenas nessa expressão de João Batista direcionada e apontada para Jesus. Essa expressão já vem muito além, ou seja, estou a dimensionar o lado Cordeiro de Jesus. Eu estou a dizer que na Bíblia Sagrada o Cordeiro aparece como Cordeiro tipificado. 2, o Cordeiro aparece como Cordeiro profetizado. 3, o Cordeiro aparece como Cordeiro identificado. 4, o Cordeiro aparece como Cordeiro sacrificado. 5, o Cordeiro aparece como Cordeiro glorificado. Querem ver? Gênesis capítulo 22, versículo de número 13 e versículo 14. Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes ao Senhor. E levantou Abraão os olhos e viu, eis que um cordeiro estava preso. Aqui é o cordeiro tipificado. O cordeiro profetizado. Disse Moisés, Êxodo capítulo 12, versículo 3: toda família que tomar um cordeiro e o matar, aspergir o sangue na umbral da porta, porque Páscoa é. Aqui é o cordeiro profetizado. No versículo 29 do capítulo 1 de João que nós lemos, eis, aqui é o cordeiro identificado. Irmão, ser crente é ser alguém que já conhece o seu cordeiro, já identificou o seu cordeiro. Pode aparecer outros deuses, pode aparecer outro Jesus, pode aparecer outro evangelho. Nós já temos o nosso evangelho, já temos o nosso cordeiro, já temos a nossa salvação, já temos o nosso céu, porque nós identificamos o nosso cordeiro. Sim, mas também existe o cordeiro sacrificado. Ou outro voltou-se para Jesus e disse: se tu és mesmo Cristo, salva-te a ti e de carona nos salve também a nós. O outro voltou-se para ele e disse: nós estamos nessa condição por culpa própria. Estou a parafrasear. Ele nenhum mal fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele cordeiro sacrificado ainda teve tempo de salvar alguém. Talvez você não percebeu a seriedade disto. Eu vou lhe explicar. Jesus está no meio de dois ladrões, um à direita e outro à esquerda. O entendimento bíblico é: o que está à direita, não sei o da direita ou da esquerda, mas um deles estava a caminho do inferno, mas foi ao céu. O outro que estava no outro lado estava perto do céu, mas foi no inferno. Não está entendendo? Um estava a caminho do inferno, mas disse: lembra-te de mim. E o Senhor disse: hoje mesmo você sai do inferno e chega até o céu. O outro estava perto do céu, porque quem está perto de Jesus está perto do céu, mas foi no inferno. Nesta noite eu quero sugerir ou propor ao irmão que você não seja um homem e uma mulher que está perto do céu, mas vai no inferno. Eu quero sugerir e propor que sejas alguém que está a caminho do inferno, mas nessa noite o Senhor, com sua mão salvífica, vai arrancar você e vai dizer junto com estes: caminha, marcha, avança, sobe para o céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Alguém está entendendo a mensagem do Senhor nesta noite?
Mas temos finalmente em Apocalipse capítulo 5, e chorava, e João chorava muito. Eis que uma voz disse: não chora, eis o Cordeiro digno, que é digno de desatar os selos. Aí nós temos o Cordeiro glorificado. Talvez, para os irmãos perceberem num outro ângulo de maneira mais clara, eu quero ainda continuar a dimensionar o Cordeiro de Deus. O Cordeiro na Bíblia, ele cresce. Em Gênesis 22, que eu lhes falei, o Cordeiro morre por uma pessoa. Morreu no lugar de Isaac. Em Êxodo capítulo 12, disse Moisés: cada família toma um cordeiro. Portanto, o primeiro cordeiro morre por uma pessoa. Em Êxodo, o segundo cordeiro morre por uma família. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não de uma família, mas que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso Cordeiro, que tira o pecado de angolano, estou aqui. Que tira o pecado de brasileiro, estamos aqui. Que tira o pecado de americano, estamos a caminhar juntos. Porque Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se há uma mensagem que não podemos perder nos nossos púlpitos, é a mensagem da salvação. Nada deve roubar a mensagem da salvação. Mas como é que eu vou ligar o que eu falei ao que eu quero falar? Vou ligar da seguinte forma: o pai tem a galinha, o filho, o cordeiro, o Espírito Santo, a pomba. Aí entra a águia. E o que eu achei lindo ao ler a Bíblia Sagrada é que Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz assim: tendes vistos como com que mãos fortes vos tenho arrancado do Egito e vos tenho levado sobre asas de águia. E este versículo diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Acrescentado, Salmos 103, versículo 5, diz: de sorte que é Ele que enche a tua boca de bens e renova a tua mocidade como a águia. O que é que nós temos aqui nesses 3 versículos? Temos o seguinte: o pai resolveu pegar na águia e dizer assim: a águia, a galinha, tem algo, expressa algo de mim. O cordeiro expressa algo do filho. E a pomba expressa algo do Espírito Santo. Mas a águia, eu resolvo deixar a águia para vos ensinar que a águia tem algo de Deus e tem algo do cristão. Por quê? Este versículo é o que eu citei, poderia citar outros em Jó, que fala, mostra a águia como tendo algo de Deus. Eu vos arranquei com mãos fortes e vos transportei em asas como de águia. Aí a águia tem algo de Deus. O texto que nós lemos não está mostrando a águia como tendo algo de Deus, mas como tendo algo do cristão. E o Salmo 103:5 também está nos mostrando a águia como tendo algo do cristão. O que é? Quando a Bíblia usa a águia em relação a nós, é para falar da renovação. É sempre renovação. Renovarão. De sorte que a tua mocidade se renova como da águia. É sempre como renovação. Agora vamos olhar para a morfologia da águia, para nós entendermos isso. Os ornitólogos destacam algumas coisas importantes na águia. Primeiro, há muitas coisas que não são, que já talvez você ouviu, que não é bem verdade, porque não há consenso no campo científico entre os ornitólogos. Há quem diz que a águia vive 70 anos. Os ornitólogos, na maioria, dizem que não é verdade. Eu não vou discutir isso. Mas, de qualquer forma, a sua longevidade é algo destacável na águia. A
A segunda coisa, muitos preferem dizer que a águia no máximo vive 40 a 43 anos. De qualquer das formas é muito. Sabe, a esperança de vida, pastor, no meu país, para o homem é 43 anos. Muito pouco. 43 anos. A segunda coisa destacável na águia, prendam isso, que é o essencial para a mensagem, é a sua estrutura óssea. A águia é a única ave no mundo cuja estrutura óssea é cilíndrica. As demais é retilíneas, a águia é cilíndrica. E isso é importante, que por conta de ter a estrutura óssea cilíndrica, ela lhe possibilita a não apenas voar a altas altitudes, mas também no ato do seu voo, ela é a única ave no mundo que consegue, ao voar, suspender o voo. Extraordinário. É a única ave que consegue parar, suspende o voo. Vamos voltar aí depois. A outra coisa destacável na águia, e que é o que mais se fala na igreja, é a sua visão. Uma águia consegue a 10.000 quilômetros de altitude mirar uma minhoca na terra. Uma formiga consegue. Quer dizer que perto da águia, gato é cego. E o homem não entra em equação. Não coloca aí. Se gato é cego, não coloca a visão do homem aí. Não pega. Ela consegue mirar um camundongo. Vocês conhecem o que é camundongo? Falam aqui? Consegue mirar um camundongo que está correndo pelo mato. Dada a sua visão. Por isso é que o crente tem que ter visão de águia. Quando dizem que tem que ter visão de águia, é ver além da maioria. Ter a capacidade de chorar ou sorrir onde os outros estão a chorar. Porque você está a ver o que os outros não conseguiram ver. A outra coisa destacável na águia são as suas asas. Dizem, você pode pesquisar isso, uma águia de uma ponta do bico até a outra são 53 centímetros. As mais grandes, no máximo, 1 metro. Mas uma águia com as suas asas estendidas, águia real no caso, até mesmo a Bald Eagle, quando ela estende as asas, de uma ponta de asas a outra, chega a 3 metros. Somado o facto da sua estrutura óssea ser cilíndrica, suas asas serem grandes, ela é a única ave também que não faz ninhos com palitos, é com toras, é com gravetos fortes, madeiras. E ela não faz ninho aqui, ela faz nas altas rochas. Quem já viu alguém aqui que caçou águia? Um bom caçador que caça águia. Procura a fazer isso. Porque a águia não é galinha. A águia não voa aqui. Não é rola. Não voa lá. A águia... E ela faz o seu ninho com cepos, madeiras grossas. Por quê? Porque lá nas altas rochas sopram grandes tempestades. É só chegar no fim. Sopra. Mas os ninhos estão seguros. A outra coisa destacável na águia, e é esta que será o objeto da minha mensagem, é o seu voo. A igreja declara comigo, voo. Acompanhe o raciocínio deste pregador. A águia, e eu não vou falar do que a águia tem do cristão, não tem tempo para isso, é do que a águia tem de Deus. O meu tema vai se basear na velocidade do voo. A águia é uma ave diferente das demais. Instintivamente, qualquer ave, as outras voam em bando, ela não. Quando a águia percebe que está vindo uma tempestade, porque por instinto as aves percebem que está vindo uma tempestade, não seria bom se a gente tivesse essa coisa de águia? Talvez o que aconteceu em Teresópolis não teria causado mortos assim, porque as aves elas sabem que está vindo uma alta tempestade e voam. As aves. A águia não.
Ela está vê a tempestade, ela está sossegada. Por quê? Porque é a única ave que consegue voar em direção à tempestade. E como ela tem aquela capacidade de suspender o voo, ela voa em direção à tempestade e ela passa. Quando olhamos para essas coisas destacáveis na águia, eu quero lhes pedir: olhe para Deus. Porque Deus, mais do que a águia faz seus ninhos nas mais altas rochas e com duras madeiras. E Deus disse-nos em sua palavra, de maneira clara: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Na verdade, eu quero recuperar Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou vou reformular: aquele que habita no esconderijo de El Elyon, à sombra de El Shaddai descansará. Não está entendendo? Eu estou a dizer que o esconderijo do Altíssimo é o ninho de Deus, onde Ele nos abriga, onde Ele nos guarda, onde Ele nos segura. Eu provo: no esconderijo do Altíssimo é onde não atinge grandeza humana. No esconderijo do Altíssimo é onde patente não chega. No esconderijo do Altíssimo é onde dinheiro não corrompe. No esconderijo do Altíssimo é onde o mundo não destrói. No esconderijo do Altíssimo é onde bruxaria não tem vez. É ali onde Deus nos guarda e Ele nos protege. O homem jura, o homem faz o juramento, o homem diz: eu vou acabar com tua vida, mas ele só acaba se o Senhor permite. Se o Senhor não permite, não vai acontecer, porque você está guardado no esconderijo do Altíssimo, e no esconderijo do Altíssimo a arma não chega, a morte tem que pedir licença e permissão para chegar. Não está entendendo? Eu estou a dizer que Satanás disse a Deus, ele chegou, pediu permissão a Deus para tocar em Jó. Eu aqui aprendo que o diabo, até para ser diabo, precisa de Deus. Se Deus não permitir, o diabo não é diabo. Eu estou a dizer uma coisa: você só sofre na permissão de Deus e não no plano de Satanás. Você só cai se Deus permitir e não porque o diabo fez. Você só tem problema se Deus deixa acontecer e não porque a bruxaria teve poder. Nenhum poder é maior do que a mão que segura a tua vida, querido. Nós estamos bem guardados no ninho do Senhor. Quero lhes dizer de verdade, esta casa de oração é um ninho onde o Senhor guarda os seus filhos. A tempestade sopra, mas aqui você está bem seguro e você está bem guardada. Sabe por quê? É muito simples. É que a águia, a verdadeira águia real, ele já fez um ninho para guardar você. Por isso, o que você não viu Deus fazer ontem, você pode ver Deus fazer hoje. O que você não vê Deus fazer hoje, você vai ver Deus fazer amanhã. Contanto que permaneças no ninho do Senhor. Permaneça no ninho do Senhor. Eu tenho um amigo, pastor, um evangelista. Há uma área, como há em todos os países, na cidade de Luanda, um bairro chamado Marçal, muito perigoso. Área de marginais perigosos. Um dia ele foi para uma festa de um amigo, e era madrugada, quase 2 horas da manhã, ele regressava, porque crente tem aquela segurança de cristão, com a sua Bíblia. Eu sou crente é louco, até na festa vai com Bíblia. E ele voltava com sua Bíblia.
E de repente, num dos becos, saíram alguns moços. Não me recordo, provavelmente ele terá dito que são 5 ou 6, sei lá. E todos eles de gabardina, uma roupa. Dentro dela as armas. E afastaram-se. Aí ele ia caminhando, o cabelo já reviou. Os moços chegaram do lado, ficaram atrás. Ele só viu que os homens manipularam. Vocês nunca viram manipulação de arma? Nunca viram, hein? Arrepia, querido. Quando o revólver, alguém destrava, ele ficou. Mas fez uma oração rápida, chamada oração flecha. Senhor, guarda o teu servo. Ele andou aceleradamente. De repente, os moços chegaram, andaram mais rápido, passaram por ele e gritaram assim: bruxo! Bruxo quer dizer feiticeiro, gritando: bruxo! E fugiram. A minha pergunta: mas fugiram o quê? Fugiram quem? Você não precisa ver Deus ao teu lado. Basta saber que Deus está ao teu lado. Quem tem que saber quem tem que ver Deus ao teu lado é aquele que vem para te atacar e dar conta que você não está sozinho. Durma crendo que Deus está ao teu lado. Não é necessário você ver o anjo ao teu lado. Saiba apenas que o anjo está ao teu lado. E o feiticeiro que voar na tua cama, ele é quem vai descobrir que alguém está dormindo junto com você. Ou melhor, alguém está acordado enquanto você dorme. Sabe por quê? No ninho de Deus ninguém toca. No ninho de Deus ninguém entra. No ninho de Deus ninguém entra. No ninho do Senhor Deus ninguém. Digo, nessa igreja ninguém entra para fazer maldade e prevalecer. Para finalizar, pastor, a mensagem está aqui. A águia, isso é cientificamente comprovado. Os ornitólogos dizem que a águia tem isso. Quando ela percebe que seus filhotes no ninho já estão em altura para voar um pouquinho, ela pega nos filhotes com suas grandes asas, carrega-os e sobe numa alta altitude. E quando chega nessa altitude, ela, com as asas estendidas, encolhe-as e os filhotes caem perigosamente. E quando os filhotes começam a cair, a águia mãe, como ela tem a capacidade de suspender voo, ela fica com seu voo suspenso e vê as águias filhos, os filhotes caindo. E elas vão piando, porque o medo se assenhoria delas. Aí quando a águia mãe percebe que está num nível perigoso, a águia mãe empreende um voo, e quando ela voa, chega, estende as suas asas, e os filhotes caem por cima das asas. E volta a empreender novamente o mesmo voo. Pastor Edivaldo. Aí quando ela chega, faz o mesmo exercício. E os filhotes vão caindo. O que a águia mãe está a fazer é a treinar o instinto das águias dos filhotes. Ela está a ensinar os filhotes a aprender a bater asas e começarem a voar sozinha. A águia, ela está a treinar os seus filhotes, repito, a voar sozinha. Porque a águia mãe já percebeu que já tem asas suficiente para voar. E o ninho retira o reflexo e a possibilidade deles e elas exercitarem isso. É aqui que está a minha mensagem. A minha mensagem que circunscreve-se neste pensamento. A velocidade do voo é maior do que a velocidade da queda. Não estás a entender? Eu estou a dizer assim: a águia mãe, ela sabe, ela suspende o voo, ela não tem medo, porque ela sabe que a velocidade dela voando é maior do que a velocidade das águias caindo. Não está a entender? Eu estou a dizer assim:
Deus permite que você passe por provação, porque Ele sabe que essa provação não vai te levar na cova. Ele sabe que você não vai morrer nessa prova. Por quê? Porque a velocidade do voo é maior do que a velocidade da queda. Senhoras e senhores, aguente mais um pouco. Deus está a providenciar o resgate. Ele sabe que você não vai morrer desta doença. Ele sabe que você não vai morrer solteiro. Ele sabe que você não vai finalizar os teus dias sem trabalhar. Mas pastor Jorge Batista, eu já estou a passar há 20 anos, há 20 meses nessa situação. Não importa se é 20 meses, não importa se é 3 anos. Aprenda, a velocidade do voo é maior do que a velocidade da queda. Você pode entrar num problema e fazer 20 anos do problema, mas em 20 minutos sair do problema, porque Deus é maior. Deus tem velocidade para agir. Nesta noite, agradeça a Deus, porque a velocidade do voo divino é maior do que a velocidade da queda. Você está dizendo: meu Deus, eu vou acabar, eu vou morrer. Meu Deus, o meu filho vai morrer na droga. Vai morrer coisa nenhuma. Você vai profetizar o resgate dele, porque em uma hora o Senhor pode salvar teu filho. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estou a dizer que a velocidade da queda é maior do que a velocidade do voo. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Olha a colocação deste versículo. O choro pode, quer dizer que chorar é uma possibilidade, até crente chora. Agora, pela manhã, vem, quer dizer que é uma certeza. Chorar para o crente é possível. Agora, rir, alegria, é certeza. Quem tem certeza que vai sorrir amanhã? Quem tem certeza que Deus levantou sua vida para limpar as lágrimas, sacudir a poeira e voltar a caminhar? Eu gosto de 1 de João capítulo 4, versículo 4. Vocês conhecem bem aquele texto que diz que maior é aquele que está em vós do que aquele que está. A velocidade da queda não é maior do que a velocidade do voo. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe? Quando a águia solta e os filhotes vão caindo, está a treinar a sua capacidade de voar. Estou dizendo assim em outras palavras. Irmã, isso que você está a passar é Deus a treinar tuas asas. É Deus a te ensinar a voar por si mesma. Oh meu Deus, se eu estivesse em Angola ia dizendo assim: meus irmãos e minhas irmãs, quando aquilo que te assustava antes agora já não te incomoda mais, é porque você já sabe voar. Quando a gente se converte, qualquer coisinha, qualquer sonhozinho, pastor, ora por mim, eu tive um sonho, aquele sonho está dando medo em mim. Agora, antigamente qualquer sonho você ligava. Agora pode ser 3 sonhos de mal sucessivo. Você já não se assusta mais. Quando isso acontece, é porque já sabes voar. É porque já sabes voar. Nem todos aqui choram por qualquer coisinha. Se alguns de vocês, a gente dá no microfone para contar a história de vossa vida, onde vocês vieram, nós iríamos celebrar ao Senhor. Por quê? Já sabem voar. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Vamos nos colocar em pé. Agora, algumas pessoas dizem: esse ato da águia é violento. É violento mesmo. Algumas pessoas dizem assim: esperar em Deus é difícil. Deus demora. Demora? Eu tenho uma mensagem, essa que eu preguei em Camboriú, onde eu disse: onde tem demora, tem glória. É que, Zaqueu, o que se passa, Marta? Meu irmão morreu. Morreu? Já faz 4 dias, não se preocupa.
Mas você demorou, Senhor. Não se preocupa. Onde tem demora, tem glória. Eu só demoro quando tem glória. Então, quero dizer o seguinte: Deus não é um Deus que está em busca de imperfeições no homem, nem é um Deus em busca de perfeições. Gostaria que você aprendesse isso. Deus não é um Deus em busca de imperfeições. Deus não está a testar você para provar que você é fraco. Não. Também não está em busca de perfeições. Deus conhece as nossas limitações. Deus tem consciência dos nossos limites. Mas Ele sabe, é por isso que Ele sabe que nós estamos a cair, mas não vamos morrer. Você pode dizer amém a isso? Nós estamos a cair, mas não vamos morrer. Mas não vai morrer por quê? Porque a velocidade do voo é maior do que a velocidade da queda. Para finalizar, eu tenho que dizer: não te assustes, servo de Deus. A maldade de Satanás contra a tua vida não compete contra a bondade de Deus na tua vida. Vou repetir. A maldade de Satanás contra a tua vida não compete com a bondade de Deus na tua vida. Em outras palavras, estou dizendo assim: o que o diabo faz de mal contra você não é maior do que o Deus faz de bem para você. Não. Eu estou dizendo assim, em outras palavras, estou dizendo assim: Deus vai mais longe no bem do que o diabo vai no mal. Você pode estar no fundo. A mão do Senhor te alcança lá. Aleluia! Deus vai mais longe para me ajudar, para me salvar, do que o diabo vai para me destruir. O diabo nunca vai vencer a Deus em maldade, na sua maldade. Em sua bondade, Deus é maior do que o diabo em sua maldade. Repita comigo: em sua bondade. Não. Só ouvi os ministros, os pastores, a igreja. Em sua bondade, Deus é maior do que Satanás em sua maldade. Por isso eu acredito que a velocidade do voo de Deus é maior do que a velocidade da minha queda. Muito obrigado, reverendo, pela oportunidade.